Olá, seja bem-vindo ao EPED 2024. O EPED é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo. E o que é o Divino Monismo? É a relação de Deus com os filhos, com a consciência de que Deus é o emanador, a sustentação e o destino de tudo e de todos. Fomos todos emanados dele e a ele devemos voltar plenamente elevados e evoluídos e nos reintegrar a ele após uma longa jornada. Estamos num processo constante de evolução para um dia ter responsabilidades maiores no grande trabalho das legiões espirituais. Aqui no canal Conhecer para Transformar, nós vamos trazer para você várias obras de Oswaldo Polidoro que trazem histórias muito ilustrativas de muitas das coisas que acontecem em nossas encarnações, as consequências de nossos atos deste lado da vida e principalmente no plano espiritual. Como você já sabe, aqui no Conhecer para Transformar reunimos pessoas que possuem um objetivo em comum: estudar, compreender e compartilhar conhecimentos fundamentais que foram entregues a nós através dos tempos pelos grandes mestres, daqueles que iniciaram os povos nessas questões maiores. Tudo que a gente quer é que você tenha acesso a essas informações, estude, aumente os seus conhecimentos, para que possa tomar as melhores decisões e adotar as boas práticas, sem ouvir o conselho de ninguém, sem ouvir aquele que se diz especial ou único representante de Deus. É você e Deus. E isso basta. Vamos continuar a nossa jornada de muitos conhecimentos com o livro O Céu Maravilhoso, de Oswaldo Polidoro. Essa obra pertence à série do Céu. E o que é a série do Céu? É uma coleção de livros da autoria de Oswaldo Polidoro que ensinam sobre o outro lado da vida. Por isso, quando nós morremos ou desencarnamos, nós voltamos para o plano espiritual e seguimos a nossa trajetória, a nossa jornada evolutiva, trabalhando, aprendendo ou resgatando faltas, dependendo do resultado das obras nas nossas últimas vidas. Você já teve curiosidade de saber o que acontece do outro lado da vida, quando nós desencarnamos? Eu já tive. Isso foi o que me trouxe aqui pela primeira vez. E se para todos a vida continua, a pergunta principal para iniciar a exposição desse livro é: existem as comunicações espirituais? Ao passar para o lado de lá, os espíritos se comunicam com os do lado de cá e vice-versa? Se elas não existem, ou seja, se os espíritos que estão aqui com o corpo físico não se comunicam com os que vivem do lado de lá, então as religiões devem existir, pois elas se colocam como os únicos intermediários entre os dois planos da vida e falam que a gente só pode se ligar ou comunicar com a espiritualidade por intermédio deles. Eles se dizem os representantes de Deus na Terra, se consideram seres especiais, os escolhidos e o único modo de contato. Mas, se as comunicações espirituais existem e devem ser cultivadas diretamente entre os filhos do Pai ou entre irmãos de diferentes planos, não há razão de existirem nenhuma das religiões formais, os intermediários. Fora isso, a maioria das religiões, além de descaracterizar as comunicações mediúnicas, ainda combatem a sua prática e distorcem o seu sentido. E assim eles sobrevivem, manipulam e enganam os seus seguidores e tiram o nosso direito de nos comunicar de forma pura e simples, e taxam as comunicações espirituais de coisa de Beelzebub, para afugentar pelo medo as pessoas. Felizmente, a resposta para essa pergunta é sim, as comunicações espirituais existem. A palavra de Deus é a revelação, que é a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas. Espírito Santo é o nome dado às mediunidades, a revelação, nunca terça parte de Deus, invenção dos religiosos. Deus é único. Moisés recebeu os 10 mandamentos pela revelação. Jesus passou a vida na carne, produzindo todos aqueles trabalhos, aquelas curas, pela mediunidade. Daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
frase de Jesus. Os grandiosos fenômenos mediúnicos produzidos por Jesus, pelos que foram antes de Jesus e os seus contemporâneos, produzidos em todos os tempos e locais, nunca serão misteriosos nem milagrosos, mas apenas o trabalho dos espíritos comunicantes. E daí vem aquela célebre frase: se fosseis bons, teríeis sempre convosco a palavra de Deus, frase de Jesus. Por palavra de Deus, tinham nos tempos proféticos a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, cujo ministério é advertir, ilustrar e consolar. Jesus foi um médium e veio ao mundo quando já se praticava a revelação há 240 mil anos. Mas até a saída dele, tudo era praticado em grupos fechados, secretamente. Não era para todos. Jesus veio como um médium completo, com todas as faculdades expostas e funcionando no mais alto grau. Ele tinha a missão de entregar, de nos deixar esses dons mediúnicos. Ele desejou que toda a humanidade cultivasse a revelação. Não seríamos mais órfãos, poderíamos nos comunicar livremente, sempre que fosse necessário, com o plano espiritual. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Está em Números 11, 29. Antes de sair da carne, ele disse aquela célebre frase: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E esse muito viria pelas comunicações posteriores, mediunicamente, pela revelação. Só restava que isso acontecesse. Veio o Pentecoste. O dia do Pentecostes foi o dia em que todos recebemos a mediunidade. Todos. E há de ser que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos e vossos mancebos terão visões. Em Joel 2:28. E o céu maravilhoso começa com o Bento. Bento foi um padre. Ele passou 72 anos pela carne antes de desencarnar ou de ir para o lado de lá. E ele começa apontando os textos bíblicos que comprovam que as igrejas deturparam e desviaram o valor da mediunidade. A primeira coisa que ele fez ao chegar do outro lado foi nos comprovar que as comunicações mediúnicas são um fenômeno normal e recomendado, porque ele já havia percebido que as comunicações existem. Ele tinha se dado conta que é mentira, é fraude essa salvação de graça ou a absolvição das nossas faltas, dos nossos pecados. E é engodo, sabe? Toda aquela importância que se dá às liturgias, aqueles sacramentos. Então, assim que ele chegou, ele quis nos contar. O Bento não teve coragem, não teve força moral de romper com tudo isso para viver aquilo que ele já tinha percebido. Estava cômodo para ele continuar dentro da religião na profissão de padre. E o pior, ele continuou negando tudo dentro da Igreja Católica, dizendo que as comunicações espirituais não existem e desviou as pessoas das necessárias práticas mediúnicas. Se as comunicações existem para ilustrar a gente, nortear, advertir e também nos consolar, imagine só uma instituição que, além de truncar esse canal, distorceu todo o seu sentido e mudou tudo. Essa foi a Igreja Romana, que passou mais de 15 séculos desde o seu início até o século XIX. Felizmente, essa doutrina vem sendo restaurada conforme foi originalmente entregue por Jesus. E esse trabalho aqui faz parte da restauração da doutrina da verdade que livra. O Bento, quando ele passou por lado de lá, ele relatou sentir uma sensação interna de que ele estava devendo, que ele devia prestar contas para a justiça divina. Como será que as contas são prestadas quando a gente morre? Será que tem um juiz, um ser externo, um tribunal para onde a gente vai e consegue dialogar, convencer, como a gente tem aqui nesse plano? Não. O ajuste é feito pela imposição da lei do peso específico. Ao deixar o corpo físico, mergulhamos num campo vibratório exterior afinado com o nosso campo vibratório interior, que é o nosso corpo espiritual, em equidade, em perfeita sintonia com o nosso local de destino. Vejam como Oswaldo Polidoro nos ensina sobre a lei do peso específico em sua obra O Novo Testamento dos Espíritas. A lei do peso específico é o que de mais sério deveria haver
para cada filho de Deus ponderar, a fim de usá-la com o máximo de precisão, porque através dela, queira ou não, cada um é chamado a ser juiz em causa própria. Todos os pensamentos, por mínimos que sejam, por menos intensos que sejam, acionam ou forçam o corpo astral em algum lugar, em alguma região, para algum efeito. É a lei do peso específico que ali está agindo, saiba ou não o seu portador, queira ou não o seu dono. E como sejam bons ou ruins os pensamentos, assim virão a ser as obras, vindo a lei do peso específico a registrar tudo no mesmo corpo astral, no carro da alma, para constituir o grau vibratório do seu dono. É por isso que ao desencarnar irá ter a uma das subfaixas, da subcrosta, dos umbrais ou dos céus luminosos. Pensou, sentiu e agiu, criando em si a condição por imposição da lei do peso específico. Isto é, sabendo ou não sabendo, movimentou a lei de harmonia ou equilíbrio, forçando a justiça divina a determinar em tal ou qual sentido. E temos o poder de modificar o balanço final, o saldo das obras de toda uma encarnação ou do conjunto delas. Devagarinho, a cada ação nossa, a gente vai se elevando ou a gente vai se complicando. E o ideal é ir removendo as marcas sujas e instalando no lugar delas as marcas bonitas. O Bento sabia ou desconfiava disso pelos livros espíritas que ele tinha lido. Ele, em resumo, tinha sido um bom homem. Como humano, ele tinha boas qualidades, tinha sido uma boa pessoa, de vida simples, e ele tinha bons conhecimentos. Então ele foi bom em parte, mas foi ruim por ficar calado e acomodado. O resultado disso foi que ele não foi automaticamente lá para baixo. Ele tinha méritos para planar a um plano melhor. Ele planou e foi dar a um local razoável, como que um terceiro céu. Como ele viu muita coisa errada e não conseguiu romper com a igreja e trabalhar no caminho que ele tinha descoberto, ele não conseguiu subir muito e ir parar numa região muito distante da crosta. Ele foi dar lá pelo terceiro céu, que é um local de tratamentos, resgates, aprendizados, mas já com uma relativa paz e amor. Assim que ele chegou, ele soube que a sua mãe, que era um espírito elevadíssimo e já desencarnado, era a dirigente daquela região. E ele pôde revê-la. Tomou uma bronca da sua mãe, porque ele já tinha tamanho para ter voltado dessa encarnação muito mais evoluído e em parar num local muito mais distante daquilo, muito mais elevado. Como a nossa finalidade é o mais alto grau vibracional ou grau crístico por evolução íntima, vir para a Terra para uma encarnação e voltar só um pouquinho elevado é uma perda de tempo enorme. A chance de encarnar é raríssima e é sempre muito esperada. Antes de vir para a vida na Terra, a gente pede para passar por situações para evoluir. Quando a gente chega, esquece, muda tudo. O Bento soube também que a sua irmã, a Vicentina, trabalhava naquele local. A Vicentina auxiliava os recém-chegados àquele plano. Então ele foi recolhido, entrou num sono profundo para se preparar para uma nova fase, a vida no plano espiritual. Ele foi acordado logo pela Vicentina, que disse: olha, nós dois, os filhos, estamos aqui, então a mamãe está pronta para reencarnar. Nós devemos trabalhar, evoluir, nos preparar para termos uma nova vida lá, voltaremos como parentes. A Vicentina tinha desencarnado jovem, ela também era um espírito jovem na trajetória evolutiva. Ela não tinha então nem laços sociais e nem aqueles laços, as amarras materiais. Eles eram uma família de poucas posses. Então ela tinha uma leveza, espírito novo e desencarnou jovem. O Bento sentiu um remorso, ele estava pesado. E a Vicentina logo explicou: cara, você foi um dos falsificadores dos manuscritos do quarto século, quando Roma fundou aquela igreja. Por isso você passou um longo tempo nas trevas, teve sucessivas vidas de resgates. Cara, em todas essas vidas você falhou pelos mesmos erros, mas você vem melhorando e colocou a bondade em prática, nos seus atos, no seu dia a dia. Mas você cultiva vícios religiosos. A gente se apega a algumas condutas e vai levando vidas e mais vidas para se livrar delas. É impressionante.
E os vícios religiosos, eles nos mostram uma remissão gratuita, aquele perdão fácil e falso dos erros, que não existe. Onde estaria a justiça divina, que é perfeita nesse caso? O Bento, por ter sido um desses religiosos profissionais que propagavam a ideia do perdão gratuito e do poder de absolver terceiros, justamente ele passou a trabalhar na conscientização dos irmãos que estavam na subcrosta para que merecessem sair dali para serem tratados em planos de mais luz e mais glória. Lembra que eu te falei que a gente só apaga um erro quando coloca uma boa obra no lugar? Então, e depois, o que será que aconteceu com o Bento? Ah, isso nós vamos ver no segundo episódio.